EBGM já voltaram. Não fique de fora desses preciosos momentos de oração e comunhão que transformam as nossas vidas. Participe você também! Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou na mensagem, no finalzinho da mensagem. O pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você.
E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de missões nacionais. Na realidade, nós estávamos vindo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu e aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quitino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele: e aí, missionário, como é que está? Ele disse: o jeito dele, está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Por sua graça encontro
Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Nós estamos alegres por mais uma oportunidade que Deus tem nos concedido, pela sua graça, pelo seu favor de podermos lermos a tua palavra e compartilhar assim com a igreja de Jesus na face dessa terra, aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Então nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Levítico. Hoje nós vamos estudar o livro de Levítico nessa oportunidade e aprendermos um pouco mais a respeito da recompensa da obediência à palavra de Deus, a recompensa da obediência à palavra de Deus. Levítico capítulo 26, de 1 a 13.
Levítico capítulo 26, versos de 1 a 13. A palavra de Deus nesse lugar diz assim: não façam ídolos, nem imagem, nem colunas sagradas para vocês. E não coloque nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciam o meu santuário, eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos, e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa. E a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deleitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês, e os farei prolífero, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrarei as traves do jugo que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. Graças a Deus pela tua palavra. Deus, nós te agradecemos, Deus, nessa oportunidade, Pai. Nós te louvamos, Deus, nesse dia, Deus querido, que o Senhor nos agracie, Deus querido, mais uma vez. Deus, nós te louvamos, Deus, porque até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos ajudado, ó Pai, o Senhor tem falado, Deus, ao nosso coração. Deus, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra, Deus, que ela é luz, ó Deus, para os nossos caminhos, e lâmpada, Deus, para os nossos pés, ó Deus. Deus, muito obrigado, porque antes, ó Deus, de o Senhor tomar, Deus, qualquer decisão, Deus, em relação às nossas vidas, ó Pai, o Senhor tem, ó Deus, nos avisado, o Senhor tem, ó Deus, nos amostrado, o Senhor tem, ó Deus, cuidado de nós, Deus querido. Então, ó Pai, continua a falar ao nosso coração. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Deus. Continua, Deus, a nos dar, Deus, alegria e prazer de estudarmos, Deus, a tua palavra e compreendermos, Deus, a tua palavra. Deus, é nossa oração, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Queridos, é um texto que ele chamou a nossa atenção no período desses dias, que nós sabíamos que íamos chegar nesse momento e nessa oportunidade para estudarmos junto a palavra de Deus com os irmãos. Então é um texto que me chamou a minha atenção e certamente vai chamar a atenção da Igreja de Jesus nessa oportunidade. Então a gente observa nesse texto que ele tem esse título da recompensa da obediência, que Deus, antes de tomar qualquer posição, observa bem o que nós vamos falar, antes de Deus tomar qualquer posição em relação às nossas vidas, primeiro Deus nos prepara, Ele nos avisa, Ele fala conosco. Para isso, é só nós pararmos e olharmos para a sua palavra com muito carinho, estudarmos a sua palavra com muito carinho, e nós vamos ver que realmente Deus, Ele vai nos instruindo, Ele vai nos direcionando para Ele tomar qualquer posição em relação às nossas vidas. Isso tudo é porque nós entendemos que Deus, Ele nos ama. Deus, Ele nos ama. Claro, tem aí muitos pensamentos em relação a Deus,
Porque o mundo que nós vivemos, acontece fatos, claro que isso é permissão de Deus, a gente entende isso, que é permissão de Deus, e o mundo que a gente vive dentro dele, ouve-se dizer que Deus é esse que deixa acontecer tal coisa. Sim, mas é porque alguém que fala, que tem esse nível de pensamento, não tem conhecimento do Deus das páginas da Bíblia, do Deus que nós servimos. Ele não tem conhecimento disso. Precisa ter conhecimento disso, para entender que antes de Deus tomar qualquer atitude em relação às nossas vidas, Deus primeiro nos avisa. Então precisamos obedecer a palavra de Deus. É por isso que Deus nos trouxe nesse texto, nessa oportunidade, para a gente entender isso cada vez mais, como Igreja de Jesus na face dessa terra, especial aqui no Ferrosa, em Laranjeira, no Brasil e no mundo, para a gente obedecer, ou seja, se esforçar ao máximo para obedecer a palavra de Deus. Então nós observamos aí, nesses versículos, logo de início, versículo 1 e versículo 2, nós estamos vendo que Deus primeiro vai nos direcionando. Não faça ídolos, nem imagem, nem coluna sagrada para vocês, e não coloque nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guarde os meus sábados, reverencie o meu santuário, eu sou o Senhor. Então, isso aqui a gente começa a entender que Deus vai nos preparando. Ele vai nos amostrando, olha, não faça isso. Olha, não faça aquilo. Olha, vigia aqui nessa parte. Fica atento aqui. Porque eu sou o Senhor que cuido de vocês. O texto está aí, está muito claro para a gente entender isso aí. Então precisamos ficar atentos à palavra de Deus, olharmos para a palavra de Deus, para a gente compreender o que Deus tem de melhor para nós. Então quando eu estava estudando esse texto, eu comecei a pensar no que Deus tem feito na nossa vida, no que a gente tem anunciado, tem pregado até isso aí, tem ouvido de outros pregadores, né? Em relação a Deus com nossa vida, no que Deus tem feito por nós e o quanto Deus tem o carinho por cada um de nós. Então a gente às vezes vê um texto aqui, a gente entristece, a gente começa a pensar, no que a gente já ouviu, no que a gente ouve, nos dias que a gente passa, junto com os irmãos, junto com a igreja, junto com as igrejas que a gente muitas vezes vai e ouve ali, às vezes pega aquilo ali, aquele ensinamento de lá de outra igreja, traz para dentro da nossa vida e queremos assim até praticar aquilo, botar aquilo na prática, sendo que não para pensar no que está sendo ensinado. Então eu até escrevi alguma coisa aqui em relação a isso aí, fiquei pensando que, olha, na verdade Deus, Ele tem, grandes coisas para a nossa vida. Então esse texto, ele me leva a pensar, porque muitas pessoas nas igrejas, inclusive tem pastores que acham que o está fazendo a vontade de Deus, está negociando com Deus. Não, nós não devemos pensar dessa forma, porque a instrução de Deus para nós é, se obedecermos a sua palavra, seremos abençoados. Porque no versículo 3 ele vai ter um se aí. Olha, se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, versículo 4, olha, eu lhes darei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da estação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos, viverão em segurança em sua terra. Então a gente observa que, olha, nós não estamos negociando com Deus se obedecermos a sua palavra. E nós muitas vezes ouvimos isso. Nós queremos alguma coisa de Deus porque estamos negociando com Deus. Não, nós entendemos que Deus não é homem de negócio. Porque antes de Deus tomar uma decisão,
em relação à nossa vida, nós falamos isso lá no início, vamos continuar falando nesse período. Deus, ele tem nos colocado dentro do padrão dele, ele tem nos avisado, é colocado dentro do padrão dele. É assim como nós falamos para os nossos filhos: olha, não faça isso, porque isso vai te levar a você nesse ponto. Agora faça assim que você vai chegar nesse ponto. Nós estamos colocando nosso filho dentro do nosso padrão, do nosso nível de pensamento. Assim é Deus em relação a nós, entendemos dessa forma. Então, antes de Deus falar nesse versículo 3, o que ele faria, o que ele vai fazer por nós, ele falou no versículo 1 e 2 para a gente não fazer. Agora a pergunta é: quais os deuses que nós temos servido? Quais os deuses que nós temos guardado dentro dos nossos lares, dentro do nosso pensamento, dentro do nosso coração? Quais os deuses que nós temos que jogar fora para que Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, venha trabalhar a nossa vida? Então, precisamos jogar fora os deuses estrangeiros, que não vale nada, para servirmos os deuses de Israel. Para servirmos o Deus de Israel. Precisamos, e não podemos ter esse nível de pensamento de que nós estamos negociando com Deus, se nós servirmos a Deus. Não, esquece isso, porque nós vamos ver alguns versículos que vai nos levar a compreender melhor isso aí, quando Deus nos avisa: não faça isso, porque eu vou fazer assim com vocês e para vocês. Então, esse versículo 3 até o versículo 5, que nós lemos agora aí, nós temos alguns versículos para a gente caminhar com eles, para a gente olhar para eles e ver que realmente o nosso Deus, o Deus de Israel, ele quer o melhor para nós. Então eu vou ler novamente esses três versículos, esses três versículos para a gente compreender, versículo de 3 a 5, para a gente compreender melhor, e vamos ver alguns contextos desses textos para a gente poder entender melhor o que Deus tem para nós. Então observa bem: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, olha a prática aí novamente, obediência e prática, olha novamente no versículo 3, o que ele vai fazer? No versículo 4, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. E a debulha, olha só a fartura que vai vir, ó. E a debulha prosseguirá até a colheita das uvas. E a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança na sua terra. Então observamos aí que Deus, ele quer e ele tem o melhor para os seus. Para todo aquele que se esforça a obedecer a tua palavra, para todo aquele que está atento à tua palavra, para todo aquele que se reverencia a palavra do Senhor, para todo aquele que coloca ela no seu coração. Assim como Davi diz nos Salmos: coloquei a tua palavra no meu coração, ou seja, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Porque Davi sabia o que Deus tinha de melhor para ele. Assim somos nós, precisamos compreender isso aí. Então, para a gente compreender melhor esses três versículos, eu vou chamar a sua atenção para que você abra a sua Bíblia, né? Aqui bem pertinho, Deuteronômio, só você virar uma Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo, só você virar aí a sua Bíblia aí em alguns textos. Deuteronômio no capítulo 11. Deuteronômio no capítulo 11. Só você vir na frente aí, ó, Deuteronômio capítulo 11, ó. Logo na frente de número você vai ver aí. Capítulo 11, Deuteronômio, no versículo 13. Olha o que Deus disse aqui para quem obedece os seus mandamentos, os seus decretos. Olha o que ele disse, versículo 11, capítulo 11, Deuteronômio, versículo 13. Ele diz assim, olha:
Portanto, se vocês obedecerem fielmente os meus mandamentos que hoje lhes dou, mandando o Senhor, o seu Deus, amando o Senhor, o seu Deus, desculpa a expressão essa, portanto, se vocês obedecerem fielmente os mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a sua alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono, de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Então, observa bem que o texto já vai direcionando para a gente obedecer os mandamentos do Senhor. E Deus vai nos dar fatura tal que nós não vamos saber nem explicar e nem falar. Então logo nós não estamos negociando com Deus. Deus é que diz que vai nos dar se nós obedecermos. E o mandamento é obedecer a Deus. Esse é o nível de pensamento, essa é a recomendação de Deus. Obedeça a mim que eu vou fazer isso por vocês. Vou fazer aquilo. Então, já vimos aí que Deus começou a mostrar para nós, olha, se obedecermos os mandamentos do Senhor fielmente, Ele ainda diz que nós precisamos obedecer e amar a Ele, né? Amando a Ele, Ele vai nos dar tudo no tempo certo, na hora certa, no devido tempo, para que nós tenhamos, olha, tudo com fartura em nossas vidas. É tudo. Então nós não estamos negociando com Deus. É Deus que vai, é Deus que está falando, é Deus que vai nos dar. E ainda, Isaías capítulo 30, versículo 23. Olha só, hein? Alguns textos que nós falamos que nós precisamos olhar, passar por eles, para a gente compreender melhor o que Deus tem para nós. Isaías capítulo 30. Vamos lá. Isaías está logo na frente aí, né? Então, Isaías no capítulo 30, Deus usando esse profeta naquela oportunidade, para mostrar ao povo de Israel o que ele tinha de melhor para eles. Capítulo 30, versículo 23 de Isaías, ele vai dizer exatamente assim, versículo 23, olha. Ele também lhe mandará, ele quem? Deus, ó. Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia, o seu gado pastará em grande prados. Ou seja, não vai faltar nada para você, para mim, para nós. Se nós obedecermos ao nosso Deus, se esforçarmos a obedecer ao nosso Deus, nós vamos ser realmente fartos. Joel, capítulo 2, ó, lá no livro de Joel, é importante que você vai lá. Joel, capítulo 2, né? Ele ainda diz assim para nós, ó, Joel, capítulo 2, diz assim para nós ainda. Deus usando esse profeta naquela oportunidade, ainda Deus diz assim para nós, Joel, capítulo 2, versículo 23 e versículo 24, ele diz assim, olha, o povo de Sião, 23, o povo de Sião se alegre, ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhe dará a chuva de outono, conforme a sua justiça, ele lhe enviará muita chuva, ave de outono e ave da primavera, e ave de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Então, a gente vê aí que nós não estamos negociando com Deus. É Deus que diz que nós obedecemos, Ele que vai nos fartar. É Ele que nos farta. Então, vale a pena nós nos esforçarmos a obedecer os mandamentos de Deus. Isso é um esforço muito grande. Ezequiel ainda, aí pertinho aí, ó, livro de Ezequiel, olha aqui, Ezequiel, olha o que o profeta Ezequiel disse para o povo de Israel naquela oportunidade.
Ezequiel capítulo 24, versículo 26, diz assim, olha, Ezequiel capítulo 24, capítulo 34, desculpa, Ezequiel capítulo 34, Ezequiel capítulo 34, só você ir na frente aí. Olha o que Deus disse aqui, capítulo 34, versículo 26, Ezequiel 34, 26. A Bíblia diz assim aqui nesse lugar: eu os abençoarei e os abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuva de bênçãos. Olha que maravilha, que riqueza de texto que Deus disse, se nós obedecermos a sua palavra, o que ele vai fazer conosco. Vou ler outra vez, olha, versículo 26 de Ezequiel, capítulo 34, ele diz assim, olha, eu os abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuva de bênção. Deus quer nos abençoar, irmãos, em meio a tudo isso que está acontecendo na face dessa terra. Deus quer nos abençoar como seus filhos, como filho dele. Ele quer nos abençoar de forma, de forma espetacular. De forma espetacular. Capítulo 36, aí pertinho de Ezequiel mesmo, 36, versículo 30, olha só, 36, 30, só se dá uma viradinha aí na folha, você vai ver aí. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Olha só, aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo, versículo 30, é isso aí mesmo. Aumentarei a produção das árvores e a safra dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Olha o que Deus vai fazer e quer fazer conosco, se a gente obedecer a sua palavra. Ele vai aumentar de tal forma, tá? A debulha, a colheita em nossa vida, que nós não vamos ter vergonha de nada e de ninguém. É Ele que falou, é Ele que diz isso aí. Então logo nós não estamos aí negociando com Deus. É Ele que vai fazer isso por nós. Ele quer fazer isso por nós. É Ele que vai aumentar isso na nossa vida. Mas para isso nós precisamos nos esforçar a obedecer a sua palavra. Olha Zacarias, o que Zacarias falou para aquele povo lá. Vamos lá, Zacarias, lá nos profetas menores. Vamos ver o que Zacarias também disse aí. O que Zacarias disse para aquele povo. Deus usando Zacarias naquele momento, naquela oportunidade, disse para aquele povo. Zacarias capítulo 8, versículo 12. Olha aí, Zacarias 8, 12. Ele vai dizer exatamente assim, olha. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, e a terra produzirá a sua colheita, e o céu derramará o orvalho, e darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente desse povo. É Deus que dá, é Deus que faz, nós não estamos negociando com Deus. Ele disse, se a gente obedecer a tua palavra, Ele vai fazer isso aqui em nossa vida. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, e a terra produzirá sua colheita, e o céu derramará o orvalho, e a terra, e darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente desse povo. Então, queridos, olha, vale a pena nós nos esforçarmos a obedecer a palavra de Deus, tá? A andarmos dentro da obediência à palavra de Deus, se esforçarmos ao máximo para andar dentro da obediência à palavra de Deus, porque ricas coisas, ricas bênçãos Deus tem para nós. Vale a pena nós nos esforçarmos. Vale a pena a igreja de Jesus se esforçar na face dessa terra, irmão. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Quem ouviu ontem
Quem participou ontem, quem esteve presente ontem no culto de ontem à noite, tá? Ouviu muito bem o que Deus falou por meio da nossa irmã naquela oportunidade. Olha, aqueles discípulos foram muito abençoados, porque eles obedeceram a palavra de Deus que é na pessoa de Cristo. Vão para Jerusalém e espera lá. Se eles não esperassem, irmãos, certamente eles não seriam abençoados com o Espírito Santo nas suas vidas. Mas eles obedeceram, foram e esperaram. O tempo, a Bíblia não diz o tempo que eles esperaram lá, mas eles foram e esperaram. E o tempo certo, no tempo certo, na hora certa, a descida do Espírito Santo chegou naquele lugar e os abençoaram. E foram muito abençoados. Então, vale a pena a gente obedecer a palavra de Deus. Vale a pena. Nós vimos aí vários textos até aqui, que Deus disse que é Ele que vai fazer em nossa vida, tá? As coisas acontecerem. Mas é se nós obedecermos a sua palavra. Versículo 6 ao versículo 8 diz assim, olha: estabelecerei paz. Olha o que Deus vai falar em se a gente obedecer, olha: estabelecerei paz na terra, e vocês se deleitarão, e ninguém amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e esses cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Imagina você, irmão, que Deus vai fazer em nossa vida. Então, nós não estamos falando aqui o que Deus vai fazer, que Ele está falando que vai fazer aqui, acerca dessa ideia de perseguição. Não. Estamos falando que Ele está falando que se nós nos obedecermos a sua palavra, se a gente obedecer a sua palavra, Ele vai fazer as coisas acontecerem na nossa vida, que nós não vamos ter como imaginar e como pensar o que Ele fez na nossa vida. Ou seja, Ele vai nos colocar do outro lado da dificuldade que vier, se nós obedecermos a sua palavra. Não sei como, não interessa como, o certo é que Deus vai fazer, Ele diz que Ele vai fazer. Mas é se a gente obedecer a tua palavra, se a gente olhar para a tua palavra com carinho, com amor, e aí se esforçar a obedecer, Ele diz que Ele vai fazer em nossas vidas essas coisas maravilhosas. Então, é Ele que vai estabelecer a paz em nossa terra, no nosso lar, na nossa vida. É Ele que vai fazer isso. Estabelecer a paz no nosso coração diante de tudo que vier em nossa vida, a dificuldade que vier, a tristeza que vier, o que for, Ele que vai estabelecer essa paz. E Ele não vai deixar faltar nada em nossa vida, nada, mas se a gente obedecer a tua palavra. Quer ver? Observa bem o livro de Levítico, está aí pertinho mesmo, Levítico, aqui ó, capítulo 25, só você virar uma folha aqui ó, 25, capítulo 25 de Levítico. Olha o que Deus vai falar aqui, capítulo 25, versículo 19, olha o que Ele vai falar aqui, versículo 19, está exatamente assim: então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. É o que Deus tem para nós prometido, é promessa de Deus. Tá, gente? Se nós obedecermos a sua palavra. Nós ficamos imaginando assim, dentro de um texto desse aqui, irmãos, é se Adão, o nosso pai, Eva, nossa mãe, tivesse obedecido a palavra de Deus, que Deus falou com eles. Ah, irmão, certamente nossa vida seria uma vida diferenciada. Certamente seria muito diferenciada. Mas nossos pais não obedeceram a Deus. Eles não deram atenção à palavra de Deus. Eles não colocaram no coração a palavra de Deus, como o salmista Davi disse lá, nós já aplicamos isso aqui agorinha mesmo. Eles não colocaram no coração. Não. Eles desobedeceram a Deus. E por esse motivo, certamente eles amargaram na vida deles. Eles amargaram. E se você hoje acha que você está amargando na sua vida alguma situação, algum problema, pode acreditar.
Alguma coisa está acontecendo na sua vida. Você não está se esforçando de forma nenhuma para obedecer a palavra de Deus. Você está fazendo as coisas tudo pela sua própria vontade. E pela sua própria vontade você não vai chegar a lugar nenhum. Pela minha própria vontade eu não vou chegar a lugar nenhum. Mas se eu der, se eu der valor, se eu der atenção, se eu me esforçar a obedecer a palavra de Deus, Deus vai fazer exatamente isso aqui que Ele está falando na minha vida. Ele vai fazer. Para isso eu preciso pelo menos me esforçar a não fazer nada que seja do meu próprio interesse. Não fazer. Deixar Deus trabalhar isso na minha vida. Observa bem ainda aqui no livro de Deuteronômio, só você ir mais na frente um pouquinho, Deuteronômio agora, olha só que coisa linda que está escrito ali para nós. Deuteronômio capítulo 11, versículo 15, Deuteronômio 11, 15, olha só o que Deus tem para nós aqui. Ele diz assim: mas a terra em que vocês atravessaram o Jordão, não vão entrar para dela tomar posse. E a terra é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. Observa bem, mas a terra em que vocês atravessarem o Jordão, vão entrar para dela tomar posse. E até é terra de montes e vales, terra que bebe chuva do céu. Versículo 12. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Deus tem para nós preparado e reservado. Observa bem o que Deus tem para nós preparado e reservado. É terra aonde mana leite e mel. É essa terra que Deus tem para nós preparada, irmãos. É essa terra. Então, precisamos tomar posse dessa terra maravilhosa que Deus tem para nós preparado, que Deus tem para nós reservado. Ainda, ele diz aqui para nós, no livro de Josué, capítulo 23, versículo 10 e versículo 11. Lá em Josué, vira uma parte da sua Bíblia, você vai ver em Josué, logo depois de Juízes, tá aí pertinho aí, Juízes, Josué, logo antes, antes de Juízes, capítulo 23, versículo 10 e versículo 11, Josué, antes de Juízes, capítulo 23, versículo 10 e versículo 11. Diz assim, exatamente a palavra de Deus nesse lugar. Versículo 10 diz assim: um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Olha que texto maravilhoso que Deus mandou Josué passar para aquele povo, para explicar àquele povo o que Deus iria fazer na vida deles. Vou ler novamente, olha, versículo 10. Um só de vocês fará fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Irmãos, é o que nós precisamos fazer dia a dia, é nos esforçarmos e zelarmos a amar a palavra de Deus. Precisamos todos os dias compreender isso. Precisamos amar, as diretrizes que Deus tem nos dado por meio da sua palavra. Mas para isso, irmãos, precisamos parar para ler a Bíblia.
Precisamos ter um momento a sós com Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. Essa é a recomendação que a gente tem dado, a gente tem falado, a gente tem ouvido dos nossos pastores, nosso pastor que leva a palavra de Deus a sério. Leia a Bíblia, come a Bíblia, estuda a Bíblia, para que nós tenhamos a direção, né, daquilo que Deus tem para nós preparado. Então, precisamos entender que nós temos a recompensa. Nós temos a recompensa. Nós não estamos negociando com Deus, nós temos a recompensa. É Ele que falou, é Deus que falou. Se nós obedecermos a sua palavra. Então, é realmente, irmãos, é realmente assim, prazeroso e muito prazeroso quando a gente ouve Deus falar que se nós obedecermos a Ele, Ele tem o melhor para nós. É prazeroso porque nesse mesmo capítulo 26 aqui, irmãos, se você for olhar o versículo 14 em diante, ele vai falar também do castigo da desobediência agora. A gente entende que antes de Deus, ele entrar em conflito, podemos pensar assim, conosco, né, por causa da nossa desobediência, Deus primeiro nos avisa para obedecer. Foi isso que ele fez, ele nos avisa para obedecer. E nós pensamos nesse texto, nessa oportunidade, na recompensa da obediência. Queremos ficar com esse texto aqui, né? Dentro da recompensa da obediência. Porque é disso que nós precisamos, é obedecer a palavra do nosso Deus, para que possamos ter sucesso nessa vida que estamos vivendo na face dessa terra. É isso que nós precisamos, obedecer a Deus para termos sucesso no nosso dia a dia na face dessa terra. Amém? Isso nós queremos deixar para a igreja nessa oportunidade. Vamos orar nesse momento para que Deus possa estar falando cada dia ao nosso coração, para que Deus possa estar cada dia nos orientando e nos ensinando para a glória e honra, Pai, do Teu nome. Deus, nós te louvamos, Pai, nessa oportunidade, agradecemos, Deus, nessa oportunidade, ó Pai. Nós, Deus, te louvamos porque até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos ajudado, guardado e abençoado, Senhor. Deus, em nome de Deus, cada dia fala, Deus, ao nosso coração. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Deus, lida nessa oportunidade, ó Deus. Deus, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor tem, Deus, nos orientado, Deus, o Senhor tem falado, Deus, ao nosso coração. Agora, Deus, dá-nos, Deus, a alegria e o prazer de podermos, Deus, obedecer, Deus, a Tua palavra, a Tua voz, Deus, e assim, Deus, possamos ter sucesso, Pai, na vida, Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua igreja, Deus, aqui presente. Deus, pela nossa vida. Deus, muito obrigado, Deus, pelas nossas famílias, ó Pai, da nossa igreja, cada irmão, cada irmã, cada adolescente, jovem, criança, ó Deus. Deus, muito obrigado pelo nosso pastor, sua esposa, Pai, irmã Ruth, seus filhos, ó Deus, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Deus, porque até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos ajudado e guardado e abençoado, Pai, mesmo em meio todas as dificuldades, Deus, que tem vindo, Pai, sobre a face da terra, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo. Pai, essa é a nossa oração, Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém.